Excelente dia, estamos ao vivo, uma live aqui do Café com Prosperidade. O tema que a gente vai falar hoje é medo, mas eu queria que você batesse no peito, bate no peito, fala que você é feliz. Vamos lá, hein? Vamos chegando. Deixa eu escrever aqui o tema da live de hoje: medo. Tema de hoje. Você tem medo de quê? Já agradeceu hoje? Obrigado, meu Deus, por estar respirando. Obrigado, meu Deus, por estar andando, enxergando, ouvindo, respirando sem ajuda de aparelho. Eu mereço ser feliz. Você merece ser feliz? Então fala aí comigo, bate no peito, grita bem alto, abre sorriso, canta e diz que você também merece ser feliz. Fixando o comentário aqui, já vamos começar a live com o tema de hoje, que é medo. Você tem medo de quê? Já busca aí o seu cafezinho. Busca o cafezinho, vamos let's bora tomar um café com prosperidade. Let's bora. Deixa eu tirar aqui para colocar. Isso, agora fiquei grande aí na sua tela. Isso aqui que eu estou fazendo é um dos maiores medos do ser humano. Você sabia que o ser humano tem mais medo de falar em público, de falar para alguém, do que da morte? Nós vamos falar um pouco de onde vêm esses medos. Por que são gerados esses medos. Vou inclusive aqui dar várias dicas para você perder o medo. Vou contar os medos que eu já tive e como eles foram inseridos aí no meu cotidiano e como eu consegui vencer o medo. É mais fácil do que você está pensando. Vamos chegar. Você que está assistindo gravada essa live aí, você conhece alguém que tem algum medo? Sabe o que você vai fazer? Você vai compartilhar com 5, 7, 10. Tem uns bravos que compartilham com 50 pessoas. Já compartilha aí para eles. E comenta aqui. Se você comentar aqui, o insight que você mais gostou aqui nessa live, o que eu vou fazer? Eu vou mandar um presente para você. Algumas perguntas para você se fazer e um desbloqueio do medo. Você vai desbloquear dos seus medos. Tá? Eu vou, inclusive, pedir para ser produzido esse PDF para eu enviar para você de presente. Você que me marcar e falar assim: olha, eu gostei disso da live do medo. Eu tinha esse medo, agora eu não vou ter mais. Tá? Friozinho aqui. Conselheiro Lafayette, Minas Gerais. Vamos começar então a live de hoje do tema do Café com Prosperidade, que é falando de medo, né? Você vai acabar desbloqueando vários medos que travam aí de prosperar, que travam de crescer, travam de você ser melhor, travam de você fazer o que tem que ser feito. Vamos desbloquear esses medos aí hoje. Tá? Então sejam todos bem-vindos, você que está aqui ao vivo, você que está assistindo gravado, seja bem-vindo. Tá? É com muito prazer que eu iniciei esse projeto Café com Prosperidade para trazer reflexões práticas e ferramentas que geram transformações reais aí na sua vida. Hoje nós vamos falar
sobre um dos maiores ladrões de prosperidade, que é o medo. Todos temos medos, conscientes ou inconscientes, mas poucos sabem de onde ele vem. E mais importante ainda, como superá-lo. Então hoje nós vamos entender aqui de onde vieram os medos e o que fazer para superá-lo. Gente, eu vou contar uns medos que eu tinha aqui e como que eles foram, de onde que eles vieram. Vocês vão rir de mim aqui na live, mas talvez você tenha um medo parecido. E aí você está deixando de fazer várias coisas importantes por medo. Você está deixando de crescer por medo. E aí, por que você está com esse medo? Eu vou te explicar. Então hoje nós vamos aprender de onde vem, um pouco de onde vem o medo e o mais importante ainda, como superar esse medo. Vocês sabiam que existem dois tipos de medo? É o medo ensinado, que é um medo aprendido. Você aprende com medo, você nasce sem medo nenhum, você nasce vazio, com a gente criança, o nosso cérebro. Claro que nós temos o nosso inconsciente, mas nós não sabemos o que é certo, o que é errado, nós não temos medos. Então existem dois tipos de medo: o medo aprendido e também o medo inato, que pode ser o nato. Que os dois tipos de medos, eles existem. Eu vou dar exemplos aqui para vocês entenderem. O medo inato são medos naturais, biológicos, presentes desde o nascimento. Eles existem para nos proteger e para sobrevivência. Medo de altura, medo de barulho alto, medo de cair, medo de dor, medo de morte. Esses são medos inatos, tá? Ou intuitivos. Esse tipo de medo é um medo bom de você ter, né? A hora que for atravessar a rua, é um medo de quando está na altura. Tem, né? Claro que tem gente que voa aí de parapente e já superou inclusive esse medo para ter adrenalina ali. Esses não precisam ser ensinados, tá? A gente já é instinto, a gente nasce com esses medos aí, é o medo inato. Bebês já reagem instintamente a esses certos instintos. Você pegar uma criança, você fingir que vai baixar ela assim, ela já vai ficar com medo. Então são medos instintos. E os outros medos são os medos ensináveis. Sejam todos bem-vindos, vocês que estão chegando aqui na live. Uma excelente sexta-feira para vocês. E os medos ensináveis ou aprendidos são medos que a gente adquire ao longo da nossa vida, ao longo da nossa caminhada, por experiências, por traumas ou por influência de outras pessoas, pais, professores, sociedade, TV. A gente vai falar desses medos aqui. Exemplos de medos aqui: medo de falar em público, medo de fracassar, medo de ficar pobre, medo de tentar de novo depois de errar, medo de rejeição. Esses medos são ensinados, são vários medos, né? Tem medo de animais. Eu tinha um medo de um animal, eu vou contar para vocês aqui. Fica aqui na live que você vai se surpreender com os medos que eu tive e como que eu superei cada um dos medos. Esses medos, eles podem ser condicionados e ser também desaprendidos. Assim como você aprendeu a ter medo, você pode desaprender. Você vai desaprender a ter medo, inclusive é hoje, tá? Não é amanhã, não é depois de amanhã, é hoje. Fica aqui até o final que você vai aprender como parar de ter medo, como não ter medo. O medo te paralisa, o medo não deixa você crescer. Então a gente vai falar aqui, eu falei dos dois tipos de medo aqui para você entender. Tem os medos inatos, que a gente nasce com eles, e os medos aprendidos. Os medos aprendidos são os medos que mais nos bloqueiam. Os instintivos nos protegem e os ensinados nos paralisam. E são esses que a gente precisa vencer. Então, os medos por instinto, eles nos protegem. Medo de altura, medo de atravessar a rua, medo aqui, para voltar aqui.
medo de cair, medo de barulho muito alto, né, que está doendo ali meu ouvido. Então, medo de dor, medo de morte. E aí eu vou explicar para vocês de onde que vem esses medos institutivos. E o medo ensinável são os medos que nós temos que precisamos vencê-los. Tá? Você precisa de vencer. Qual medo você precisa de vencer? Deixa aqui para mim no comentário qual medo você precisa de vencer. Qual medo está te paralisando hoje? Medo de dormir no escuro? Medo de sair na rua? Medo de viajar? Medo de andar de avião? Medo de ser feliz? Você está com medo de ser feliz? Porque o medo ele vai deixar você, vai te paralisar. Você não vai ser feliz com o medo. E de onde que vem o medo? O medo, ele nasce de programações mentais, instaladas principalmente na nossa infância, na fase de 0 a 13 anos de idade. Então, todos os medos que você tem, eles foram instalados em você de 0 até os 13 anos de idade. Experiências mal processadas cria âncoras emocionais negativas e eu vou ensinar você a criar âncoras emocionais positivas hoje. Para quê? Para que você não tenha mais esses medos. Exemplo clássico, medo do escuro. Sabe por que você tem medo do escuro? Eu tinha, tá, gente? Eu casei com a Priscila, a gente vai fazer 6 anos de casado, e aí eu tinha uma luzinha lá no quarto, que a luzinha, eu já vou falar dos meus medos, você vai se identificar aí. Eu só tinha que dormir com uma luzinha pequenininha lá no quarto. Não dormia no escuro. Por que eu tinha esse medo? Porque quando minha mãe, eu era criança, ela me punha de castigo. Minha mãe me trancava no quarto, você está de castigo, e apagava a luz. E o acendedor era lá dentro, mas eu obedecia e ficava lá no escuro. E aí, na fase adulta, quando eu lembrava, vou dormir, vinha essa âncora emocional do medo, e aí eu só dormia. Se tiver, e gente, é tão bom, a gente dorme tudo no escuro, você descansa melhor, você desliga melhor. E aí eu vou explicar como que eu fiz, tá? Mais pra frente, no final da live. Guarda aí esse medo que eu tinha, que eu contei. Esse é um dos, tá? Eu tinha medo de peixe também, peixe de aquário, e eu tenho aquário. E aí eu vou contar como também que esse medo foi inserido em mim, como que eu superei. E o medo do escuro também. O pessoal aqui, quem tiver assistindo minha live e é meu amigo há mais tempo, meus primos, eu era o medroso da turma, gente. Vocês não têm noção. A gente estava andando na rua, se uma sacola de plástico passasse, fizesse um barulho, eu tinha medo. Eu assustava. Então o pessoal, eles falavam que eu era o mais medroso. Hoje eu sou o mais corajoso, eu consigo provar para eles que eu tenho coragem de tudo, inclusive de fazer o que tem que ser feito. Então sejam todos bem-vindos aí. Então esse medo clássico aí do escuro que eu comentei falar, o medo, ele é o quê? É uma resposta biológica de proteção e muitas vezes desatualizada para a nossa vida adulta. É uma resposta biológica de proteção na fase infantil, na fase que a gente é criança. Por quê? Porque uma informação mal processada pelo cérebro da criança vai gerar um medo nela na fase adulta, e aí a gente tem como superar esses medos aí. Tem um medo, eu falei aqui o medo esse aqui é um medo ensinável, tá? Um medo de um trauma. Esse medo que eu tinha, falei o medo do escuro, porque que eu tinha o medo do escuro. O medo do peixe, eu tinha o medo de peixe, do aquário. Eu ia pescar, gente, o pessoal tinha que tirar o peixe da vara para mim, do anzol para mim. Eu pescava, não conseguia pôr a mão no peixe. E aí, estudando neurociência, PNL, tudo aqui, eu fui conversar com minha mãe. Falei assim: mãe, aconteceu algum evento quando eu era criança, algum peixe me mordeu, para entender por que eu tenho medo de peixe. E aí minha mãe me explicou que ela, quando eu era criança mesmo, tá? De 0 a 2 anos eu chorava muito, eu não queria dormir, minha mãe cansada, o que ela fazia? Ela comprou um peixe congelado
esses peixes de frigorífico congelado e deixava no freezer lá em casa na geladeira. Quando eu começava a chorar muito, ela punha no berço do meu lado o peixe. Ela falava que eu olhava para o peixe e parava de chorar e dormia. Olha só. E eu não lembrava, estava no meu inconsciente. Quando ela me contou essa história, e aí depois, no final, eu vou contar como que você vai desbloquear de todos os medos que você tem. Tá? Se você não conseguir assistir até o final, depois você assiste gravado. Mas olha só o medo. Aí eu tenho aquário, gente. Eu tinha pavor. A Priscila que ela lava ainda o aquário ali, mas eu não punha nem comida no peixe. Eu ficava com medo de mexer no aquário. O peixe me morder, o peixe me pegar. Por que eu tinha esse medo? Porque no 0 aos 2 anos, minha mãe colocou um peixe morto do meu lado e eu olhava para o peixe, fechava o olho, com medo, dormia. Isso aí ficou preso no meu inconsciente. Então eu ia pescar, não conseguia pôr a mão no peixe. Eu ia mexer no aquário, eu achava muito bonito, mas eu tinha medo do peixe, porque esse peixe pequenininho. Hoje eu meto a mão lá no aquário, nos nemos lá, e eles me dão umas mordidinhas, brinco. E eu vou explicar para vocês dois medos. Claro que eu tinha vários outros medos. Tinha medo de ser demitido no emprego, e aí eu vou explicar de onde que vem esses medos aqui para você. Então, o medo também pode ser herdado do sistema familiar. Muitas vezes nós carregamos medos que não são nossos. Eles podem ser dos nossos pais, dos nossos avós ou dos nossos ancestrais. Ancestrais é avós, bisavós, tataravós, tá? Não é gente de outras vidas, não, até porque eu nem acredito. Respeito quem acredita, tá? Mas eu nem acredito. Ancestrais são quem veio antes de nós. Então esses medos podem ver. Exemplo, medo de viajar de avião pode ser porque o seu bisavô morreu em um acidente de trem, uma batida de carro. E aí a gente tem que entender de onde que veio esse medo para saber tratar quando é na parte sistêmica aí. Mas também pode vir de deslealdade sistêmica. Exemplo, não posso prosperar mais com meus pais, eu não posso ficar mais rico com meus irmãos, eu não posso ser mais rico com meus primos, meus parentes. Logo, vem um medo de crescer e se expor. E você sabia que você atrai o medo que você tem? O medo de perder muitas vezes te impede de ganhar. Então, o medo de perder muitas vezes te impede de ganhar. Você atrai o medo que você tem. Aproveita e já busca o seu cafezinho lá para a gente tomar um café com muita prosperidade, com muito crescimento aqui. Então, esse medo que você tem de crescer, de prosperar, de ficar rico, de ter o carro bonito, de ter a casa, morar na casa que você sonha, fazer viagens, esse medo que você tem disso é por uma deslealdade sistêmica, porque o seu pai não foi, seu pai não conseguiu, seu irmão está passando necessidade e aí você não se permite, você não tem essa permissão, né? Tem um mentor que fala muito sobre isso, sobre permissão. Aí você tem o medo de prosperar, você tem o medo de crescer, o medo de melhorar de vida e aí você sobressair. Eu tive uma reunião essa semana e aí o meu amigo, a gente fazendo a reunião, ele foi lá e falou que ele foi chegar na casa dos familiares, ele queria parar o carro longe por os familiares não verem o carro dele novo. É isso aqui, deslealdade sistêmica. Por quê? Porque ele prosperou mais do que todos na família dele. O carro é o carro mais bonito que tem lá na casa dos primos, dos tios. E aí ele não tem essa permissão de chegar lá e prosperar e estar com medo. E isso aí pode atrapalhar você em outras áreas da sua vida. Então, o medo que você tem que ter é o medo de crescer, é o medo de dar certo, é o medo de prosperar, é o medo de ter o carro. Eu falava, gente, e aí o medo reverso tem que ser com emoção, com kavaná, como a gente diz no judaísmo. Kavaná é a verdadeira intenção do coração. Então a gente tem que fazer tudo que a gente for falar com a verdadeira intenção do coração. E aí passava o carro que eu tenho hoje, passava do nosso lado, na estrada, eu falava com a Priscila, estou morrendo de medo de ter esse carro aí, Estou morrendo de medo, eu falo que eu estou morrendo de medo de ter uma casa na praia.
Eu morro de medo de ter muitos clientes. Eu morro de medo do Sementes em Ação, que agora é um projeto novo que eu vou começar. Para você que tem medo, para você que tem medo de falar em público, para você que tem um produto, você que tem um projeto e você não consegue crescer ele, estou morrendo de medo desse projeto Sementes em Ação desbloquear muita gente no Brasil. Esse que tem que ser o seu medo. Tá? Mas vamos lá também, vamos voltar aqui para o tema. Então, deslealdade. Então você não precisa ser leal, tá? À pobreza da sua família. Porque senão você vai ter medo de crescer. Você vai ter medo de prosperar aí na sua família. Cada perfil comportamental lidar de forma diferente também com os medos. Ontem terminei minha formação de analista comportamental, mais uma formação para eu conseguir gerar mais transformação aí no Brasil. E você que está me assistindo, em breve eu vou estar falando mais aí sobre... É interessantíssimo, tá? Você que está vendo essa live aqui, a gente fazer o seu perfil comportamental, eu te entregar ele aí, tá? Paga de 10 vezes, tá? 10 vezes o cartão, para você entender por que você está agindo do jeito que você age. É bem interessante. Vou fazer uma live só sobre isso, mas vamos voltar aqui para o medo, porque... E os perfis comportamentais reagem de forma diferente ao medo, mas para isso você tem que entender qual que é o seu perfil comportamental para saber como que você vai superar o medo que você está tendo hoje. Um exemplo, um perfil comportamental dominante, ele tem medo de perder o controle, e aí ele quer ficar sempre controlando as pessoas, sempre no controle, tudo tem que ser do jeito dele, é o dominante. O perfil influente tem medo de rejeição. Então, muita gente que tem o perfil influente é esse que tem o medo, ele tem a necessidade de aprovação do outro. O que eu vou falar, o que vão falar de mim, e se eu fizer isso, e se eu fizer aquilo, fica preocupado que os outros vão pensar, porque ele tem medo da rejeição. O perfil comportamental estável tem medo de mudanças e rupturas. É a pessoa que vai sempre toma sempre o mesmo café, está sempre no mesmo lugar. Eu não tenho esse problema. Vocês veem que eu faço live no meu escritório, aqui, que eu tenho aqui em casa. Eu faço live no escritório, que eu tenho, onde eu atendo, lá na Clínica Alma. Eu faço live, eu estive em São Paulo, lá perto do Allianz, lá. Vocês vão assistir a live lá. Hoje estou fazendo aqui na cobertura, aqui a churrasqueira, tá ali as plantas, tá? Eu não tenho esse medo não, então faz o que tem que ser feito. E tem também o análise comportamental consciencioso, que tem medo de errar e não ser perfeito. É a pessoa que acha que nunca está pronta. Se você acha que você nunca está pronto, seu perfil comportamental é esse aqui, é o consciencioso. Você acha que nunca está pronto. Não, eu tenho que aprender mais, eu tenho que fazer mais. E a gente, entendendo qual é o seu perfil comportamental, eu consigo te ajudar a desbloquear o medo com mais eficiência. Então, em breve você vai me chamar aqui, manda aqui para mim assim, ó, já manda, tá? Já manda aqui, você que está assistindo essa live, manda para mim um direct e fala assim, olha, quero fazer a minha análise de perfil comportamental. Você vai descobrir muitas coisas que você não sabe sobre você. É bem interessante. Tá? Eu mesmo, as transformações que eu fiz em mim, melhor, né? Ser melhor, 1% a cada dia, se você se tornar melhor a cada dia, foi entendendo o meu perfil comportamental. Tá ok? Então, você já mandou a live para 5 pessoas? Por que você fala 5, Patrick? Porque a gente, a média das 5 pessoas mais próximas. E aí, se eu sou a média das 5 pessoas mais próximas, eu tenho que querer andar com pessoas que estão na mesma frequência que eu, que estão gostando das mesmas coisas que eu, que estão crescendo nas coisas que eu quero crescer. Então já manda aí para 5 pessoas mais próximas dessa live. Do medo. Você tem medo de quê? Escreve para mim aqui depois nos comentários, você tem medo de quê, que eu vou te chamar e vou te ajudar a desbloquear todos os seus medos. Aproveitar e tomar um cafezinho que tá frio. 16 graus aqui em Conselheiro Lafayette, Minas Gerais. Tá falando de onde? Escreve aqui para mim.
Os tipos mais comuns de medo, de onde que eles vêm? Medo da morte. Você já viu um monte de gente que tem medo de morrer? Que a pessoa está vivendo com medo de morrer? Está ligado ao instinto básico de sobrevivência, mas pode ser paralisante. Porque quem está com medo de morrer não vai fazer nada. Só vai ficar dentro de casa, assistindo televisão, que é uma porcaria para sua mente, né? Os titãs já cantavam, titãs mesmo cantavam aí há muito tempo atrás, que a TV está me deixando muito burro demais. E é verdade. Uma pessoa que tem medo de morrer, ela vai ficar paralisada, ela não vai querer fazer nada. Medo do escuro está associado à infância, à ausência de referências visuais, que cria projeções inconscientes, que foi o que eu expliquei do medo. Às vezes a luz apagou com você, você era criança lá, a luz foi embora. Você ficou lá com medo do escuro e a sua mãe ou seu pai, muito medroso, a luz foi embora, pega a vela, acende o fogão. E aí aquilo ali gerou um transtorno aí em você e gerou medo do escuro. Você não consegue ficar no escuro, você tem pânico do escuro, você não consegue nem dormir no escuro na fase adulta. Medo de ser traído. Tem gente que tem medo de ser traído, ciumentas, pessoas ciumentas, possessivas. Porque tem medo de ser traído. É reflexo de experiências passadas ou um modelo familiar disfuncional. Teve traição, né? Viu o pai traindo a mãe a vida toda, viu a mãe traindo, abandonando o pai. E aí essa pessoa vai ficar com esse medo. Esse medo vai te paralisar. Você não vai conseguir relacionar com pessoas, você não vai conseguir relacionar nem no trabalho. Isso aí vai te bloquear. Tá? Medo de perder o emprego. Quem aí tem medo de perder o emprego? Já tive. É insegurança, falta de clareza de propósito, você não sabe o que você está fazendo lá, baixa autoestima. A gente tem que ir trabalhar só estima, saber que você é preparado, você está preparado para estar naquele lugar, você foi escolhido, você foi promovido, você está ali porque você é capaz. Então, esse medo aí de perder o emprego. Aí a gente tem medo de viajar de avião, aí controle de fobia, traumas familiares, vê muito televisão, não entende do assunto, falta de clareza gera medo. E você sabia que o maior inimigo, nosso maior inimigo, o medo, eu falo que é o maior inimigo, é o que mais paralisa. Mas o nosso maior inimigo é a dúvida. Porque é a dúvida que gera medo. A dúvida que você tem que gera medo. A falta de clareza que gera medo. A falta de ativação da sua identidade vai gerar medo em você. Como assim, Patrick? Me explica. Até Jesus, até Yeshua, o inimigo, ele tentou, porque ele só tenta, né? Não faz nada. Ele tentou colocar o medo em Jesus. Colocar a dúvida, né? Colocar a dúvida em Jesus para gerar o medo. Como? Ele falou, se você é o Filho de Deus, transforma a pedra em pão e come. E aí Jesus, como tinha a identidade ativada, ele falou assim, não, está escrito, nem só de pão viverá o homem. E aí depois ele tentou de novo colocar a dúvida em Jesus. Se você é o Filho de Deus, sobe aí no monte, pula daí e ordena os seus anjos que te segurem para você não esborrachar lá embaixo. E aí tentou colocar a dúvida, que aí Jesus ia ficar com algum medo. Mas Jesus, como tinha a identidade ativada, ele não ficou com medo. E aí ele falou, não, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Tá vendo? Então, se ele tentou colocar dúvida até no Mestre, em Jesus, imagina o que ele não faz com nós, o que ele não faz conosco, simples mortais, um bando de barro falante que estamos aqui. Imagina o que ele não faz com a gente. Ou não é? Então, ativar a identidade. Eu sou imagem e semelhança do Criador, tudo que eu falo acontece. Não foi isso que Jesus falou? Isso está escrito. Então, tudo que eu falo acontece. Eu tenho que ser imprevisível. Eu não contar tudo que eu vou fazer para os outros. Na hora que acontecer, aconteceu. Eu sou imparável. Ninguém me para, só eu mesmo. Olha no espelho e fala assim, ninguém me para, só eu mesmo. A live aqui não vai ter esse corte, eu sou foda, falei.
tá? Ninguém me para. Você tem que ser insuportável, não é insuportável de chato, não, insuportável de não estar no suporte das outras pessoas. Você não está ferindo princípios, não está ferindo valores, vai e faz. Faz que vai dar certo. Vai que dá, como diz um mentor meu, Paulo Machado. Você é insubstituível. Na empresa não, mas para Deus você é um ser único, né? Tanto que você tem uma digital aí, bilhões de pessoas, nenhuma digital é igual a outra. Isso vai ajudar você a não ter medo. Por quê? A identidade ativada, você não vai ter dúvida das coisas, você vai acessar até o medo e eu vou ensinar você a desbloquear todos os medos que você tem. Fique até no final da live que eu vou ensinar você. E aproveita, você não dá gorjeta pro garçom? Dá gorjeta pro Patrick aqui. Encaminha essa live aí para as pessoas verem também, conhecerem o trabalho aqui do Patrick, conhecerem essa transformação que eu tenho feito aí na vida de muitos brasileiros. Ontem recebi um áudio e eu me emociono e vibro e alegro e celebro quando eu recebo das pessoas um áudio igual eu recebi ontem. Gratidão pelo conhecimento que você transbordou, você mudou minha vida, você mudou a vida da minha família, você mudou a vida do meu marido, do meu filho. É como se eu fosse em mim, porque eu fiz comigo primeiro. Eu fiz em mim primeiro, gerei transformação em mim primeiro para depois gerar nas outras pessoas. Medo de animais. Você que tem medo aí de animal, tem medo de cachorro, gato. Por que você tem esse medo? Certamente tem uma tia que ela morre de medo de cachorro pequenininho, tá? O meu cachorro, gente, ele nem lambeu e não lambe dos outros, ele só nem late, tá? E ela, até que depois que eu expliquei isso pra ela, o do meu cachorro ela não tem medo, mas se ela vê um pincher pequenininho, zero, latindo pra ela morre de medo. Por quê? Aí ela explicou. Ela não queria ir pra aula, e aí a minha avó falava com ela assim, ó, se você não for na aula, aquele cachorrão lá vai vir aqui em casa e vai te pegar e vai te morder. Olha só, criança. Ela hoje está com mais de 60 anos, então eu não vou saber certo, não falar errado aqui, mas tem mais de 60 anos e ela continua com esse medo de cachorro. Ela vai assistir a live, ela vai desbloquear aqui, eu vou passar aqui esses exercícios para ela desbloquear dos medos, e você também pode desbloquear dos medos que você tem. Eu tinha medo de peixe, eu tinha medo de escuro. Se eu lembrar mais outros medos, eu tinha medo de ser demitido. Eu tinha necessidade de aprovação, eu tinha medo que os outros iam falar de mim. E eu vou explicar para vocês aqui. Então, esse medo de animais são experiências traumáticas aí na infância. Certamente alguém colocou esse medo aí em você. E aí você ficou com esse medo aí. Síndrome do pânico. A gente tem que ser uma live só para falar só disso aqui, tá? De síndrome do pânico. Que é resultado somatório de vários medos acumulados. E muitas vezes geram crises de ansiedade extrema. Né? Gente, tem uma cliente, eu tenho cliente aqui que a gente está conversando, na hora que eu falo com ela assim, olha, você vai fazer uma live, nós vamos fazer uma live juntos. Ou senão eu gravo ela, tá? Eu gravo ela e eu posto. Se eu postar ela nos meus stories, ela já manda mensagem para mim, Patrick, minha mão tá suando, meu coração, tô tendo ataque cardíaco, ela tem esse síndrome de pânico aqui, porque são vários medos acumulados que ela tem. E aí a gente está trabalhando isso, inclusive daqui a pouco nós vamos fazer umas lives aí, né? Eu vou fazer live com muitos dos meus clientes, então vocês não vão saber quem que é. Mas é interessante até ela mesmo falar que ela tinha esse medo e como que ela fez para desbloquear. Talvez o medo que você tem, esses medos que eu estou falando aqui, você também vai desbloquear deles. Mas essa síndrome do pânico, tá? É treinável e é curável. É curável. Eu vou falar curável assim, não que eu curo, não, mas é você mesmo, tá na sua mente. Tá tudo dentro da sua mente aí. Tem como a gente trabalhar isso aí. Vou te dar algumas práticas aqui. Quem quer prática?
de desbloqueio para ressignificar o medo, para dar um significado diferente para esse medo que você sente aí, que está te paralisando, que está te bloqueando. Eu faço isso inclusive para crianças, tá? Minha filha tinha medo também de andar de elevador, medo de barata, né? Eu tenho esses medos de barata, de lagartixa. Eu tinha medo de lagartixa. Outro dia eu tomei banho com uma. Eu vou explicar para vocês como que esse medo veio da minha mãe. Minha mãe não podia ver uma lagartixa que ela matava, parecia que era um jacaré, um animal que ia morder e a gente ia matar a gente. E aí eu cresci com medo de lagartixa também. Aí agora eu não tenho mais esse medo. Se eu ver uma lagartixa, claro que eu não vou pegar ela na mão, fazer carinho, não vou cuidar. Mas outro dia eu tava tomando banho, caiu uma lá, eu chamei a Priscila. Priscila, vem cá pra você ver quem tá tomando banho comigo. Ela tomou um susto. Aí tava lá a lagartixa lá, eu empurrando, jogando água com o pé assim nela. Coisa que isso aí, gente, se tivesse uma lagartixa na escada aqui de casa, a Priscila que tinha que tirar a lagartixa de lá. A gente não mata nem lagartixa, não mata morcego, não mata nada. Se parecer esses bichos aqui, a gente pega eles e joga pra fora. A lagartixa, se tivesse uma lagartixa na escada, eu não subia a escada. Enquanto ela não saísse de lá, eu ficava na porta de casa até a Priscila tirar a lagartixa. Se estivesse no meu quarto, eu não dormia, tá? Então, só para você entender que o medo, tem como você tirar esse medo de você. E eu vou dar aqui algumas vou fazer algumas dinâmicas práticas, algumas dicas aqui para você. Isso aqui eu faço com criança, tá? Já fiz esse desbloqueio com minha filha, com meu sobrinho, tá? Que, inclusive, eu tenho uma palestra disso, que é o meu medo tem medo de mim, com criança. Você tem que falar isso aí, tá? O meu medo tem medo de mim. O seu medo tem medo de você. Mas como que você... Primeiro você tem que saber como que veio o medo, né? De quem que você aprendeu esse medo? Vai lá e pergunta aos seus pais. Pergunta aos seus pais. Igualzinho eu perguntei para minha mãe sobre o peixe, por que eu tinha medo de peixe, ela explicou. E aí você vai ver a live aí no início, eu explico por que eu tinha medo de peixe. Lagartixa, acabei de falar com vocês. O medo do escuro, expliquei para vocês porque eu tinha esse medo de escuro também. E aí você vai perguntar, de quem que você aprendeu esse medo? Esse medo foi ensinável para você. Esse medo ainda faz sentido para a sua vida adulta? O que você ganharia se libertando dele? Proponha mentalmente e imagine você enfrentando esse medo e visualize o resultado positivo. Pessoal, o meu medo que eu aprendi de ter medo de escuro, é igual eu te falei. Tiveram várias lembranças de medo de escuro. A gente uma vez numa procissão na rua, né, a luz foi embora, estava chovendo, ficou tudo escuro. E aí todo mundo gritando, tá. Minha mãe me punha de castigo, me punha no quarto e apagava a luz. Eu ficava lá dentro no escuro. E aí esse medo ainda faz sentido na minha vida adulta? Isso aí aconteceu comigo quando eu era criança. E aí eu falo, não, realmente não faz sentido na minha vida adulta, hoje eu sou adulto. O que eu vou ganhar tendo liberado esse medo? Eu vou dormir melhor, eu vou descansar melhor, minha mente vai descansar melhor. Então, um quarto escuro, quando a gente apaga tudo aqui em casa, quando vai ficar em algum hotel, tudo escuro, você até dorme mais. Ou não é? O medo do peixe, que minha mãe punha o peixe para mim dormir, porque eu chorava muito com 2 anos de idade, e aí eu virava para o lado e dormia. Se eu for pescar, eu vou pôr a mão no peixe, sem problema. Eu tenho um aquário que eu não desfrutava dele, eu brinco, meto a mão lá, meus sobrinhos vêm aqui, o Murilo vem aqui, eu vou lá e brinco com ele, de pôr a mão no aquário, de brincar. O medo de lagartixa, que veio da minha mãe, faz sentido na minha vida adulta? Eu tenho medo de lagartixa? Não. O que eu vou ganhar me libertando dele? Até Provérbios fala, né, que esses bichos estão até nos palácios. Vou deixar a lagartixa aqui para comer os mosquitos da dengue. E outros medos também. Medo de falar em público, que eu tinha esse medo.
O que isso vai me libertar? Eu vou conseguir estar fazendo uma live aqui para você, igual eu estou fazendo. Eu vou conseguir fazer uma palestra para gerar transformação na vida das pessoas, sem a necessidade de aprovação, sem pensar o que o outro está falando de mim, está pensando de mim. E aí, o que eu tenho que imaginar? Você vai imaginar o seu medo. Você vai imaginar o seu medo. Hoje o seu medo está grande. Vocês não têm, compartilhem depois qual medo que vocês têm. Você vai fechar o olho e vai imaginar o seu medo pequeno. Você grande, o seu medo pequeno. Igual eu ensinei para minha filha, a barata. Imagina você grandona, um gigante, e a barata pequenininha. E aí ela foi imaginando. Imagina você grandona e o escuro pequenininho. Imagina você grandão e o peixe pequenininho. Imagina você grandão, gigante e a lagartixa pequenininho. Porque senão, seu cérebro vai fazer o contrário. Vai colocar a lagartixa como um jacaré e você pequeno. Vai colocar o cachorro como um dinossauro e você pequeno. Não, você é enorme a ponto de, se você quiser, você pisa no seu medo. E ele não vai fazer mal nenhum para você. Imagina agora você dizendo pro seu medo, que às vezes é um medo que veio. Esse medo da lagartixa veio da minha mãe. E aí, olha o que eu fiz. Eu falei assim, olha, eu honro a sua história, mãe. Mas eu sigo meu caminho com leveza, sem carregar esse medo. Eu honro a minha história, mas eu sigo meu caminho com leveza, sem carregar esse medo. Às vezes você tem um medo que o seu pai tinha. Medo de ladrão entrar na sua casa. Né? O pai tranca tudo, dá a volta, acorda de madrugada, vai lá e fecha a porta para ver se tem ou não algum ladrão. E às vezes você tem esse medo. Veio do seu pai, da sua mãe, dos seus avós. E aí você vai fazer isso aqui, você vai falar essa frase, tá? Eu honro a sua história, mas eu sigo o meu caminho com leveza, sem carregar esse medo comigo. E aí, respira e solta o peso. Respira e solta o peso do medo. E aí também você pode criar âncoras físicas positivas. Exemplo, quando vier o medo, estalei e lembro que eu sou corajoso. Estou com medo de viajar de avião, passando mal. Ó, sou corajoso. Meu medo tem medo de mim. Meu medo é de eu chegar no meu destino e prosperar. Meu medo é eu chegar onde que eu tenho que chegar e impactar pessoas. Meu medo é eu chegar lá no meu trabalho e fazer um excelente trabalho, ser promovido e ter o salário dos meus sonhos. Esse aí tem que ser o seu medo. Sempre que surgir o medo, estala o dedo, tá? Ninguém vai ver eu estalando o dedo, mas se vocês verem, vocês podem ter certeza que é uma ancoragem de coragem. O momento que me deu medo, eu sou corajoso. O momento que me deu medo, eu sou corajoso. Estou com medo de cachorro. Não tem medo, cara. Eu sou grande, o cachorro é pequeno. Estou com medo de gato. Sou corajoso. Estou com medo de barata. Ah, não, porque barata é nojenta. É nojenta. Então pisa nela e mata. Não fica com medo, com pavor. Tá? Porque o medo vai te paralisar. Quais medos que vocês percebem que estão mais presentes aí na sua vida? Qual medo que hoje está mais presente na sua vida? Medo de ficar pobre? Medo de perder dinheiro? Você atrai o medo que você tem. Gente, eu entro em um monte de negócio, pode dar certo, pode dar errado. Claro que eu vou pesquisar, vou conversar, vou fazer reunião,
Mas se eu ver que eu estou com medo, que o medo está me paralisando, ó, coragem, na hora. Quem já fez reunião comigo, quem já me ofereceu um produto, né? Quem já entrou em algum negócio comigo, quem já desbloqueou comigo sabe como que é. Ó, na hora. Quando é medo, quando é intuição, quando eu sou analista comportamental. Quando eu analiso o comportamento de quem está conversando comigo, eu já vejo que a pessoa é segura ou não naquilo que está falando. Então, você que vai marcar para a gente fazer seu perfil de análise comportamental comigo, digita aqui que eu vou fazer para você. É caro, Patrick? Não. É R$500, 10 de R$50, você vai conhecer você como você nunca conheceu. Tá? Comigo não tem pegadinha não. Tá? Tudo que eu vou oferecer pro pessoal, eu já falo o preço, falo quanto que é a reunião, falo porque é um investimento para gerar transformação na sua vida. Você conhecendo o seu perfil de análise comportamental, eu tenho certeza que você vai se conhecer, você vai melhorar você como filho, você como pai, você como mãe, você como esposo, você como namorado, você como namorada, você vai melhorar você como empregado, você como dono da empresa, você vai melhorar. Você vai saber como conversar, inclusive, com os seus colaboradores lá, se você souber o perfil comportamental de cada um deles. Agora, você quer continuar deixando o medo te paralisar? Ou você vai deixar a coragem te impulsionar? A decisão é sua. Decisão muda destino, decisão muda condição. As decisões que você vai tomar vão falar se você vai ficar parado ou se você vai crescer. Prosperidade é crescimento. Aquela planta aqui que está aparecendo só um pedacinho dela ali, ela é próspera. Ela cresce. E ela não precisa de dinheiro para crescer. É que você está na sua cabeça que você precisa de dinheiro para crescer. Não, você tem que mudar a sua mentalidade, mudar seus comportamentos, mudar seus ambientes. E aí sim, você vai crescer. Você vai prosperar. E aí você não vai deixar o medo te paralisar mais. Porque o medo de você perder vai te impedir de ganhar. O medo é natural, mas não pode ser o dono da sua vida. Nós temos ferramentas para transformar o seu medo. O medo paralisa. Isso aqui vai virar um corte da live. O medo paralisa, mas a consciência te liberta. O que te trouxe até aqui, o que te trouxe até a live hoje, foi a coragem. O que levará além vai ser a sua decisão de te libertar. É você que tem que tomar a decisão de te libertar. Patrick, fala um pouquinho sobre cada medo, de onde que vem os medos. Eu vou te dar aqui alguns exemplos. Medo da morte. Tem gente que tem medo de morrer. Todo mundo vai morrer um dia. E aí o futuro a Deus pertence. A única hora, o único lugar que você consegue ter ação é no hoje. Ontem já era. Amanhã a Deus pertence. Eu vou visualizar onde eu quero chegar. Porque visualização extraordinária do futuro, geração poderosa agora no presente. Mas onde eu tenho ação, onde eu consigo fazer e acontecer, é no hoje. Então, o medo de morrer, eu já falei aqui que é um medo intuitivo, ligado à preservação da vida, reforçados por crenças religiosas ou experiências traumáticas, doenças graves, impede a gente de aproveitar a vida, gera ansiedade, evita novos desafios. E aí, o que eu preciso de fazer? Eu refleti. Você que tem muito medo de morrer aí, eu estou com medo de sair, medo de viajar. Quando o medo de morrer nos paralisa, deixamos de viver de verdade. Você está vivendo de verdade? Você está vivendo ou você está existindo? Quem tem medo de escuro, igual eu tinha, muito comum na infância, na ausência de uma luz, né, igual aconteceu lá em casa, né, eu era castigo que minha mãe me colocava no quarto escuro. Essa trava gera insônia, gera insegurança,
gera dependência emocional. Se você tem medo de escuro, se você dorme com luz aí, você tem dependência emocional. E aí, o que eu preciso fazer? O escuro, você tem que entender que o escuro é apenas uma ausência de luz. Muitas vezes o medo é só a ausência da consciência. Quando você gera consciência daquele medo, você não vai ter mais ele. Você vai entender de onde que ele veio, e aí você não tem mais ele. Medo de ser traído. Igual eu falei, ausência, isso aí é o quê? Experiências anteriores. Viu o pai, a mãe, amigo, alguém que foi, e aí não confia mais na pessoa do sexo oposto. Isso aí está ligado à baixa autoestima, de vivências familiares, onde a traição é um tema recorrente. Fazendo seu perfil de análise comportamental, você vai entender melhor isso aqui. Nós vamos tratar isso aqui também, tá? Na sua terapia com Patrick aqui. Como isso aí trava o quê? Impede você de confiar, bloqueia as relações saudáveis, você não vai ter nem amigo, vai gerar ciúme. E controle excessivo, você vai ter que ser controlador. E o que você precisa entender? O medo da traição muitas vezes nos impede de amar plenamente, de viver relações verdadeiras. Falar só aqui mais um medo aqui. Medo de viajar de avião. De onde que vem o medo de viajar de avião? A origem vem da falta de controle, traumas familiares, excesso de informações sobre acidente, ver televisão, como os Titãs já cantavam. A televisão está me deixando burro demais. E ansiedade generalizada. A pessoa muito ansiosa também vai ter muito medo de viajar de avião. Essa trava vai te impedir de conhecer lugares novos, vai limitar suas experiências e oportunidades profissionais e pessoais. O que você precisa de refletir? O medo de voar muitas vezes é medo de sair da zona de conforto. Você que tem medo de voar de avião, você tem medo de sair da sua zona de conforto e ver muito além das nossas fronteiras internas. Desbloqueie esse medo de avião, que você vai sair da zona de conforto, vai para a zona de confronto e vai chegar na zona de conquista. Esse medo de viajar de avião te bloqueia. Eu tenho conhecido que fala assim, não viaja, não entra dentro do avião. Eu tenho medo. A minha sogra tem medo de avião. Eu já falei com ela que eu não viajo com ela de avião, porque a gente não atrai o medo que a gente tem. Você vai no avião ou no outro. Já porque vai atrair. Mas é isso aqui, tá? Quem tem medo de viajar de avião é porque tem medo de sair da zona de conforto. Se a pessoa tem medo de viajar de avião, está com medo de sair da zona de conforto dela. E tem que ver muito além das nossas fronteiras internas, né? E ir pro alto aí. Vou falar medo do síndrome do pânico para a gente encerrar a live aqui. Já falei aqui anteriormente que síndrome do pânico é uma live para me falar só dela. Origem: acúmulos de medos não processados, traumas, estresses crônicos, conflitos familiares não resolvidos e excesso de cobrança. Às vezes a pessoa se cobra muito. Ou na infância foi muito cobrado pelos pais para estudar. Não que não tem que cobrar, tá? Tem que cobrar mesmo. Mas você não sabendo o perfil comportamental do seu filho, o jeito que você cobrou ele pode gerar síndrome do pânico nele na fase adulta. E aí a gente trabalha isso aqui. E você vai ser curado da síndrome do pânico. Se eu não conseguir, eu encaminho você para quem consegue. Tá? Eu tenho aqui no meu ecossistema terapeutas excelentes. Todo mundo que é do meu ecossistema são os melhores do Brasil, porque eu só ando com os melhores. Viu? Então, se eu não conseguir ajudar você, eu vou te encaminhar. Mas vamos lá falar aqui da síndrome do pânico. Ela gera crises físicas intensas, falta de ar, taquicardia, isolamento social, medo de sair de casa. Tem uma cliente minha, igual eu falei com vocês, para ela gravar uma live, fazer uma live dessa aqui, ela não consegue, ela dá síndrome do pânico. Por quê? Traumas, estresses crônicos, conflito familiar, excesso de cobrança que ela teve, e hoje ela se cobra muito, ela se tornou perfeccionista,
E a gente tem que trabalhar isso aqui, mostrando para ela lá o perfil, a análise de perfil comportamental dela, que nós vamos fazer aí semana que vem já. Eu tenho certeza que daqui, no máximo um mês, ela tá fazendo lives aí e vai ser a doida do Instagram, igualzinho um monte de cliente meu. Tem uma cliente minha que ela também tinha, inclusive essa síndrome do pânico para gravar vídeos. Ela desbloqueou, o marido dela falou assim: Patrick, me ajuda aqui. Peraí, Fernando, que nós vamos falar disso aí, tá? Eu vou falar isso aqui com você, já que você participou aqui da live. Patrick, me ajuda aqui, porque a minha esposa agora, ela fica só gravando vídeo, ela não larga o celular mais, ficou a louca do TikTok, né? Então, medo de passar mal, tá, o Fernando? Certamente tem, depois você me chama aqui no privado para mandar um oi aqui para mim, que eu vou gravar um áudio para te explicar como você desbloquear esse medo aí, tá? Já que você participou aqui com a gente aqui. Esse medo constante de passar mal, vem também traumas, estresse crônico, conflito familiar não resolvido, excesso de cobrança e alguma coisa que aconteceu na sua infância. Tá? Você tem alguém aí na sua família que é hipocondríaco. O que é a pessoa hipocondríaca? Ela não quer mais viver. A vida dela está ruim, ela está com vários problemas em várias áreas da vida. E aí, qual que é o cérebro dela? Eu não quero viver, eu vou arrumar um monte de doença para mim, vou arrumar um monte de problema para mim. E aí eu começo a ficar com um monte de problema, porque se tudo que eu falo acontece, o medo que eu tenho eu atraio, você tem um pensamento constante de medo de passar mal, certamente você passa muito mal. Você deve ficar com a imunidade baixa, algo assim, viu? Você me chama aqui que nós vamos conversar, eu vou te ajudar você a desbloquear esse medo de passar mal aí, tá? Você está curado, viu? É isso, né? Isso aí. Então, e o que fazer? Entender quanto foi na fase que aconteceu, o que aconteceu, se nessa fase adulta, hoje, a fase que você está hoje, esse medo faz sentido para você? E você sem esse medo, onde que você vai chegar? Sem esse medo aí você vai romper. Tá? Um exercício que eu falo para fazer é fechar o olho, tô com medo. O medo você vai ficar grande, vai ficar gigante, enorme, e o medo pequeno. Você vai enxergar o seu medo pequeno. Você está com medo de passar mal? Você imagina você passando mal, pequeno, e você enorme, você grande, você muito grande. E aí esse medo vai sumindo, porque você vai entendendo que você é maior do que o seu medo. É ativação de identidade. Tá? Inclusive, vou convidar vocês aqui, lá no meu link da bio, tem um grupo que chama Sementes em Ação. É um projeto novo que eu vou começar. Para você que tem vários medos, nós vamos trabalhar os medos lá também. Você que já tem a semente, você já é um profissional, tem a semente e não está conseguindo pôr a semente nos lugares para prosperar, para crescer. Nós vamos desbloquear você em 6 encontros, 6 reuniões. Então já entra lá para o grupo Sementes em Ação, você que está escutando, está ouvindo essa live aqui. Patrick, tem idade? Não. Essa minha cliente que eu comentei aqui com vocês, que começou a gravar vídeo, ela tem 65 anos. Ela tinha medo de tudo. Medo de investir, medo de fazer Pix. Hoje ela investe, próspera, atende clientes online, presencial, faz live, grava vídeo, porque ela, né, conseguiu entender e dar significado para esse medo dela. Todos esses medos humanos, o que diferencia quem prospera não é o não sentir medo, mas saber que o medo pode ser entendido, acolhido, ressignificado e superado. Todos nós vamos ter medo, porque os nossos pais, eles não sabiam que aquilo ali ia gerar algo no nosso futuro, algo mais para frente na gente. Mas é o que? Eu entender, eu dar um significado diferente, eu acolher, eu entender que eu sou maior
do que todos os meus medos, ressignificar e superá-los. E aí, então, você que está aqui na live, gravado ou ao vivo, você dá um print, me marcar, falar o que você gostou aqui nessa live, o que você aprendeu, ou então você vai colocar assim: meu medo tem medo de mim. Tá? Você vai colocar o texto, você vai marcar e escrever assim no Instagram: meu medo tem medo de mim. Eu vou mandar para você perguntas provocativas para você desbloquear o seu medo. São perguntas provocativas para você desbloquear o seu medo. Vou te dar aqui 3 para você entender. O que você faria hoje? A Fernanda que falou aí do medo de passar mal, e aí eu expliquei, ela até respondeu que realmente foi assim o medo dela. O que você faria hoje se o medo que você tem está te travando, não tivesse com você? Esse medo realmente é seu? Ou foi algo que você aprendeu com alguém? No início da live eu falei dos medos inatos e os medos ensináveis. O que histórias do passado, família, infância, religião, televisão, te ensinaram a te proteger com medo? Essa aqui é uma das mais pesadas que vai te desbloquear o seu medo agora. O que você está perdendo na vida por alimentar esse medo? A gente perde oportunidades por alimentar o medo. Qual medo está te impedindo de prosperar financeiramente, na sua saúde, no seu emocional, no seu intelectual? Muita gente às vezes está acima do peso, está com medo do que os outros vão falar e não vai para academia. Não vai fazer exercício. Isso aí está te impedindo de prosperar na sua saúde, de crescer aí, se você está saudável. Tem muita gente que tem medo do que o outro vai achar e aí não muda de profissão, vive infeliz, trabalhando onde não gosta, fazendo aquilo que não quer, porque o medo está te paralisando. O medo paralisa você até espiritualmente. O medo de perder vai te pedir de ganhar. O medo do que os outros vão falar. O medo do julgamento. Muita gente tem... Eu falo que a gente vai falar fazer uma live, uma das próximas lives aí, sobre o medo de falar em público, que é o maior medo. A pessoa tem eu falei do medo da morte, mas a pessoa tem mais medo de falar em público. Isso aqui é uma pesquisa que fizeram. É o maior medo do mundo. A pessoa tem mais medo de falar em público, de fazer uma live, abrir aqui, falar do conhecimento que ela tem para gerar mudança no outro, do que da morte. A pessoa tem medo de tá lá na roda lá, se apresenta aí, quem é você? O que você faz? Qual que é o seu superpoder? O que eu posso te ajudar? A pessoa nem tem medo de falar. Tá? Parabéns, viu, Fernando? Você superou aí esse medo só de ter colocado aqui o comentário. Que muitas pessoas não colocam não, com medo do julgamento do outro. Por isso você vai mandar para mim aqui o direct, eu sei que você vai entrar lá no grupo e nós vamos desbloquear esse medo aí, você vai parar de passar mal. E aí você vai gravar depois um depoimento para mim, falando assim: eu parei de passar mal porque eu entendi que o meu medo tem medo de mim. Eu entendi de onde que veio esse medo e agora eu vou dar um significado diferente para ele, eu vou desbloquear e agora esse medo não vai me paralisar mais. Então, Fernando, essa live, é o que eu falo assim, gente, eu posso fazer a live aqui e essa live impactando uma pessoa, o propósito é impactar milhares de pessoas, tá? Mas uma pessoa, então certamente a Fernanda está sendo aqui hoje essa live para você vai assistir ela de novo, mas já entra lá no grupo, esse grupo é para você, tá? O grupo Sementes em Ação. Você precisa desbloquear, precisa de fazer vídeo, precisa de fazer live. Com certeza você tem um ouro aí, você tem uma semente aí dentro de você pronta para romper o solo, para gerar frutos em outras pessoas.
E aí pode contar comigo aí nessa jornada aí, que eu vou te ajudar nisso aí. Tá bom? Deixa eu terminar aqui. Vou fazer um exercício sobre o medo. O que eu vou falar para você que está assistindo aqui ao vivo, está assistindo gravado? Feche os seus olhos aí agora nesse momento. Pense nesse medo que mais te trava. Agora pergunta a si mesmo: esse medo é realmente meu ou de alguém da minha família? Alguém que me colocou? Alguém que falou comigo? Ou se você conseguir lembrar, se identificar que veio dos pais, avós, você vai falar agora em alta voz, tá? Alta voz. Eu honro sua dor, mas escolho não carregar isso por você. Eu te devolvo com amor. É o medo da lagartixa que eu tinha. Eu fiz esse exercício sistêmico aqui. Então falei com minha mãe. Eu honro sua dor. Eu escolho não carregar isso mais na minha vida. E respira fundo. E joga o medo para fora. Respira fundo. E joga o medo para fora. Eu com medo. Como que você reage com medo? E como você reagiria hoje sem esse medo que você tem em mim? Você consegue desbloquear esse medo. Aí. Tá ok? Vamos encerrar a live aqui. Eu vou fazer um boot. O que é o boot, Patrick? O celular, na hora que você liga e desliga ele, na hora que você liga ele não vai lá e aparece em cima daí. O boot, esse boot pode ser feito matinalmente. Tá? Eu faço um boot todo dia. E aí hoje nós vamos fazer esse boot que eu falo que não existe o plano B. Para você que está na live aqui, não existe o plano B. É o plano A. E o plano A, se não der certo, você vai fazer dar certo. Em Salmos 25:12, fala que quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Então vamos fazer o boot aqui. A ti rendo graças, ó Deus, porque o Senhor é bom e sempre me ouve. Obrigado pelo dia de hoje, porque é o único dia em que dá para exercer o governo. No dia de ontem não tem como governar. No dia de amanhã também não há o governo. É somente no hoje que eu posso substituir os códigos, as manias, os medos, as regras que não têm me deixado prosperar. Que a energia do teu espírito, do seu Ruach HaKodesh, possa percorrer cada centímetro cúbico do meu corpo. Eu fui chamado para ser sábio e próspero, então não posso viver de forma aleatória, na preguiça, na procrastinação, preocupando com o que está fora do meu alcance. Não existe o plano B. Eu só tenho o plano A, o plano do alto. Eu não irei retroceder naquilo que o Senhor me chamou. Lutarei até o fim, até dê certo. Obrigado, porque cada dia é uma nova oportunidade de fazer certo. Já é. Tamo junto no reino. Até depois do fim. Uma excelente sexta-feira. Tô aguardando você marcar aqui e escrever: meu medo tem medo de mim. Tamo junto no reino.